Minutos com Deus. Deixe Jesus entrar no barco. Marcos 6, 48, 51. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Muitas vezes não entendemos o porquê de tanto sofrimento acontecer na nossa vida. Qual é o motivo de enfrentarmos tanta tribulação? A palavra diz que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Você já teve a sensação de estar dando duro, de estar se esforçando ao máximo para vencer um problema, mas por mais que você se esforce, não consegue sair do lugar? Pois era assim o que os discípulos se sentiam naquele momento. Remavam contra as suas forças, mas não conseguiam colocar o barco em movimento, pois o vento era contra eles. Podemos imaginar a cena: homens acostumados a lidar com um barco. Certamente eles já haviam passado por muitas tempestades, pois entre eles havia pescadores, mas aquela tempestade em especial estava difícil demais para ser vencida. Por mais que você já tenha obtido muitas vitórias em diversas áreas da sua vida, haverá um dia em que uma tempestade tão grande irá atingir o seu barco que você vai se sentir impotente diante da força dela. Eu estou falando de problemas que abalam a nossa estrutura, uma crise familiar, uma separação, a descoberta de uma traição, a dor da perca de um filho ou o diagnóstico negativo dado por um médico que revela uma doença incurável. A luta contra a morte, enfim, situações onde nossos recursos naturais são incapazes de fazer o barco da nossa vida avançar para o outro lado. No momento em que tiver de enfrentar algo desse tipo, o segredo é chamar Jesus para dentro do barco. A palavra diz que no momento em que Jesus subiu no barco para estar com eles, o vento cessou. Talvez até aqui você tenha lutado com suas próprias forças. Declare a Deus hoje as suas limitações e as suas incapacidades e convide Jesus para subir no seu barco. E entregue a sua família, suas finanças, o seu ministério, seus bens, tudo que você possui a Deus. E deixe Jesus tomar a direção do seu barco. Que a paz de Deus esteja conosco.